Bom, historicamente, quando acontecem crises assim, na verdade, a igreja é um dos pivôs na ajuda humanitária. Então, geralmente, Deus levanta os crentes, na verdade, é para ajudar o próximo. É uma maneira da igreja dar bom testemunho perante o mundo. Então, o que acontece nessas crises é a igreja ajudar os outros, tá? Mas a igreja vai ajudar tanto os ímpios como os crentes, se acontecer isso, né? Como acontecia, como por exemplo, por que Paulo escreveu a carta aos Romanos? Ele escreveu a carta aos Romanos, preparando ali o cenário para a sua visita à igreja de Roma, para angariar fundos, para levar ajuda aos irmãos pobres de Jerusalém por causa da fome que estava tendo lá. Então, os crentes se ajudam uns aos outros, né? Mas Deus permite que o crente passe por necessidade, sim. Deus está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 1 e 2, que está escrito assim: Ele te levou pelo deserto por esses 40 anos, te deixou ter fome, mas te sustentou. Então, ele permite a necessidade, mas ele sustenta. Lembra daquela viúva que Elias ajudou, né? Então, ela era o último prato que ela tinha para fazer para comer e esperar a morte, mas Deus enviou a providência. Então, Deus permite que o crente sofra, às vezes, até as últimas, mas Deus vai enviar uma providência. Vamos pensar pela seguinte lógica. Deus permitiu que o seu filho amado experimentasse a ira dele e o inferno. Se ele permitiu uma coisa tão grave dessa com Jesus, seu filho amado, por que ele não permitiria que nós passássemos por lutas como, por exemplo, a fome? Ele nunca viu. Davi nunca viu. Então nós temos que saber ir em direção ao texto bíblico e analisar a intenção do texto, do autor, o que ele quer dizer com isso. Então, Davi, na sua experiência, ele está dizendo o seguinte: eu nunca presenciei o justo mendigar, e ali já é uma expressão mais forte, né? Que é mendigar o pão. O que eu tenho dito para vocês é que Deus pode e permite muitas vezes o crente passar por necessidades muito profundas, né? Mas viver mendigando o pão é pouco provável, mas nada na Bíblia, não existe um versículo na Bíblia que diga que isso não possa acontecer, tá? O que Davi cita é uma experiência dele, de que ele nunca presenciou isso, nunca vi, mas também não tem nenhum versículo dizendo que nunca vai acontecer, tá? Mas o que nós percebemos tanto pelas escrituras como pela história da igreja é que Deus permite sim que a igreja, os crentes passem por necessidades, às vezes agudas, mas o próprio Deus provê, né, a sua providência através dos próprios crentes. Então Deus, ele permite, mas ele também sustenta, né? Mas ele permite sim que o crente possa passar necessidade, tá? Mas ele providencia saída. Tá? Então, nós temos que entender que não existe nenhum versículo também dizendo que Deus nunca permitiria um crente mendigar o pão. Tá? Então, Davi disse: eu nunca vi, nunca presenciei. Tá? Mas tudo leva a crer que Deus permite crises agudas, mas eu não acredito que Deus vai permitir um crente viver a vida mendigando o pão. Tá? Mas pode permitir que falte coisa na mesa, falte coisa na cozinha, mas Deus, ele permite que falte, mas ele também já envia socorro, tá? Já envia socorro. Eu creio nisso, né? Deus tem sempre agido dessa forma. Mas também eu não me escandalizaria e nem diminuiria minha fé se Deus permitisse que um crente mendigasse o pão. Para mim, tranquilo, porque se Deus permitiu uma tribulação tão grande no seu Filho amado Jesus Cristo na cruz, quem somos nós para ele nos privar de qualquer tipo de luta? Então, se ele permitir uma coisa dessa, né, para quem já tem a vida eterna garantida, mendigar o pão,